mais de 2000 anos atrás, um pouco mais, deixou o alerta. Olhe, fiquem alerta. E eu quero nessa noite deixar aqui alguns alertas necessários para os dias de hoje. Alertas que estão aqui na palavra de Deus, porque o negócio é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala a respeito de tudo isto. Paulo escreve aos Coríntios, diz que a natureza, ela anseia pela glória de Deus. E quando nós vemos a reação da natureza, nós vemos, não é, o revide dessa natureza, ela revidando toda essa maldade humana, toda essa corrupção humana. E nós, como cristãos, às vezes, estamos vivendo alienados. E é muito preocupante isto, porque o que se parece é que estamos voltando nossa visão para as coisas deste mundo. Estamos enraizando muito neste mundo. Estamos criando muita raiz neste mundo. E Jesus disse que nós devemos enraizar no reino. É no reino dele. O que nós temos que olhar é para o reino dele. O que nós temos que viver, mesmo aqui, é no reino dele. E que nós temos que viver para o reino dele. Mas nós estamos nos voltando para nós mesmos. Estamos vivendo um tempo preocupante, onde que a teologia deixa de ser deísta para ser humanista. Estamos voltados onde o homem é o centro. O homem é o centro do universo, é o centro dos acontecimentos. É o centro de todas as coisas. Onde o homem, ele é exaltado. Você percebe que há uma cultura do fisiculturismo. Se você olhar nas redes sociais, há muitas postagens de coisas que exaltam o físico, que exalta aquilo que é o corpo. Mas há poucas coisas que exalta o espírito, aquilo que é espírito, que é essência. Então, pessoas que se dedicam, o ser humano se dedicando a ter um físico preparado. É claro que temos que olhar para a saúde, temos que nos preocupar com isso, temos que fazer exercícios, temos que andar, e etc. Temos que ir à academia, que é a coisa mais chata deste mundo. Mas tem que ir. Coisa horrível. Você corre sem sair do lugar. Você anda de bicicleta sem sair do lugar. E não tem nenhuma paisagem bonita para você ficar, pelo menos, distraído. E outras coisas, né? Alguns chamam, vão puxar ferro. É puxar ferro mesmo, é coisa de prisão, né? Puxa ferro para ficar forte. E o corpo está sendo, não é? O genro aqui, né? E o homem está sendo, não é, voltado para isso. Eu não sou contra essas coisas. Mas o desequilíbrio, e que eu quero pôr aqui é o seguinte, é esse desequilíbrio no qual nós estamos caminhando. Estamos perdendo o objetivo, estamos perdendo o foco, e nós temos que voltar ao foco. Eu mesmo, cobrado pelo Espírito Santo, não é? Eu mesmo cobrado em pregar, em falar mais a respeito da volta de Cristo. Nós, pregadores, pregamos muito pouco a respeito disto. E nós temos que voltar, meu irmão, e a nossa atenção para o reino de Deus.
o foco para o reino de Deus. E então ficamos atentos a esses acontecimentos externos, globais, mas no mesmo tempo alienados e omissos com os alertas que estão na palavra de Deus, com os verdadeiros alertas que são imprescindíveis, que são importantes para cada um de nós, que estão para aquilo que está perto de nós. Nós não podemos viver desta maneira. E uma da grande culpa dessa omissão ou dessa alienação somos nós mesmos, porque nós não estamos valorizando a Bíblia, nós não estamos lendo a Bíblia. A porcentagem de crente que lê a Bíblia está diminuindo. A porcentagem de crentes que estão buscando Deus, orando, estão diminuindo. Antigamente, não vou falar antigamente, que é coisa de velho, não é? Parece que já está há muito tempo. Mas, alguns anos atrás, na minha juventude ainda, dentro da igreja, eu ia muito a reuniões de oração, e havia muitas pessoas, e às vezes dormia ao lado da minha mãe, ou do meu avô, de madrugada, numa vigília, ou num tempo de oração. Mas hoje nós não estamos atentos a estas coisas, não estamos valorizando estas coisas. Isso já não é tão importante para nós como cristãos. E isso, meu irmão, é prejudicial, é danoso para o ser humano, para o crente. Por isso nós temos muitos cristãos enfermos. Enfermos que eu digo não são doenças corporais, mas doenças psíquicas, doenças emocionais, doenças psicológicas, espirituais, não é? Cristãos fracos, cristãos que são levados para lá e para cá, cristãos que não estão enraizados no reino de Deus, na palavra de Deus, e que são levados por palavras insanas, por palavras sem fundamentos. E nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E alguns alertas que eu quero deixar aqui hoje, que está nesse texto, que são importantes, e que às vezes nós lemos e não damos a importância a essas coisas, mas essas coisas podem nos impedir de entrar no céu. Essas coisas podem nos deixar fora do céu. E nesse filme que assisti, como no Deixados para Trás, né? A trombeta é soada, os cristãos são retirados da terra, e fica alguns que conhecem a palavra, ou que ouviram falar, e vão na igreja lá e encontram um pastor na igreja. E os pastores vão ficar? Mas o que ele quer representar? Olha, alguém que conhece a palavra, alguém que prega a palavra, alguém que ensina, alguém que adverte, alguém que alerta, ficou. Isso quer dizer, meu irmão, não importa o nosso conhecimento, não importa o nosso tempo de cristão, não importa o nosso nível de evangélico, não importa o que nós estamos fazendo, ou quanto nós fizemos, ou quanto nós fazemos, isso não importa. O que importa é estar preparado para subir com Cristo. É isto que importa, é estar preparados, é estar prontos. Neste texto, se você olhar um pouquinho para trás, fala das virgens, 10 virgens, 5 ficaram, porque não tinham óleo na sua lanterna lá, lamparina, não tinha bateria na sua lanterna.
Ficaram, porque foram comprar a bateria. E nesse tempo veio o noivo. Meu irmão, não podemos deixar, o que nós temos que entender é o seguinte: não deixe para a última hora. Não deixemos para a última hora, porque a última hora, meu irmão, pode ser fatal. Os primeiros alertas que eu quero falar aqui, o primeiro deles, que está aqui na Bíblia, é a respeito de uma coisa: dos escândalos provocados pelo povo de Deus. A palavra diz que haverá escândalos, muitos irão se escandalizar nos últimos dias. Irão se escandalizar. O verso 10: muitos hão de se escandalizar. O que é isto? É um incidente divulgado que traz desgraça, que ofende as sensibilidades morais da sociedade. Uma situação que causa vergonha a um grupo de pessoas, a uma comunidade ou a uma sociedade. Nós estamos tão voltados para nós mesmos, que nós não nos preocupamos com os outros. Se a maneira que nós vivemos vai provocar escândalo aos outros, a maneira como nós nos comportamos vai escandalizar os outros. Nós não nos preocupamos com isso. E nós olhamos para isso, quando falamos de escândalo, falamos em grandes proporções. Mas quantas pessoas estão escandalizando um, dois, escandalizando alguém de dentro da família, escandalizando o irmão, na sua maneira de falar, na sua maneira de viver, na maneira como expressa a sua fé, na sua murmuração, provocando escândalo. E o pior disso, às vezes provocando escândalo a pessoas novas, recentes, que estão conhecendo a palavra de Deus. Olha, um dos escândalos que são assim, parece que não tem, é uma bobeira. É um cristão novo chegar para você e dizer assim: olha, irmão, que bom, que maravilhoso isso, é bom estar na igreja, é bom buscar Deus, vamos lá, vamos fazer isto, eu quero servir a Deus. Aí o cristão escandaliza o outro. Sabe qual? Para com isso. Não, deixa isso quieto, porque isso aí não vai dar certo, não. Você vai ter problema se fizer isto. Você vai se decepcionar. Não se envolve, não. Não se envolve. Não vá servir, porque você vai sofrer. Quem ouve isso se escandaliza: meu Deus, mas é a igreja. É a igreja. E quantas pessoas, irmãos, aqui eu vou dizer um negócio: quantas pessoas estão provocando escândalos no meio e fora da igreja, por falar mal da igreja do Senhor, escandalizando pessoas. Sabe por que Deus não vai lhe perdoar isso? Você perdoa alguém que fala mal da sua casa. Você se alegra e você quer perto de você alguém que fala mal da sua família. Deus vai querer. Deus é misericordioso, Deus é amoroso. E essas coisas não tem problema. Nós temos que tomar muito cuidado com isto. Sabe a respeito do que? Escândalos, discussões, ou discussão maliciosa. Meu irmão, e uma das coisas, sabe o que é? Fofocas
sobre a vida privada de outras pessoas, que provoca escândalo. O que tem de cristão nos últimos dias, matraca, trica, que não vê a hora de falar mal de alguém, de expor a fraqueza de alguém, de humilhar alguém, de envergonhar alguém. Fofocas. Nos últimos dias haverá escândalos. Escândalos. Nunca houve, meu irmão, no passado, como há hoje, tal interesse pela vida alheia. E aí piorou, sabe por quê? A vida alheia está exposta na rede social. A vida alheia está exposta. Meu irmão, uma manchinha nas nossas vestes não vai permitir que entremos no reino de Deus. Há um texto que diz, olha, cuidado com as raposinhas. Fica preocupado só com os leões, com os ursos, com as feras. Olha, tome cuidado com as raposinhas, que parece que não tem problema nenhum. Nós temos que olhar para estas coisas. Sabe outra coisa que está aqui? E que é a palavra de ordem hoje em dia? Traição. Traição é a palavra de ordem. E quando falamos de traição, nós pensamos só em traição conjugal. Ah, meu irmão, quanta gente enganada. A traição é o ato de uma pessoa que abandona suas convicções ou filiações. Olha, abandona suas convicções e filiações. A traição é o ato de um renegado. É a quebra leviana da fé prometida e empenhada por palavra. É uma emboscada desleal, uma surpresa vil. É um ato traiçoeiramente pelas costas. Isso é traição. É alguém que quebra um pacto levianamente, algo que foi prometido, um pacto entre pessoas. Sabe o que eu vejo hoje? Não há mais aquela coisa de eu ando com essa pessoa até o fim. Nós andamos por conveniência. Se me convém andar com tal pessoa, eu ando com essa pessoa. Se não me convém mais, eu descarto essa pessoa. Deslealdade. Deslealdade. É aproveitar-se das pessoas, naquilo que ela pode usufruir, naquilo que ela pode fornecer de bem para mim. Quando já não tem mais, não interessa mais. Eu busco outro partido. Eu busco uma outra posição. Leviandade.
E nós temos que tomar cuidado com isto. Você já viu essa expressão, vira casaca? Quem já viu? Vira casaca. Será que há alguém aqui vira casaca, não? Essa expressão surgiu por um duque que agia da seguinte forma: ele tinha umas terras entre a França e a Itália, e para ele ficar bem com os dois lados, ele fez uma casaca bonita, de um lado branco, de outro lado azul. Quando ele encontrava os franceses, ele vestia o lado branco. Mas quando estava com os italianos, ele colocava o lado azul. Por isso ele é conhecido como Duque vira-casaca. Ele vira casaca convenientemente. Você conhece alguém assim, não? Quando está com você, fala bem de você. Mas quando está longe de você, desce além em você. E pior que nós damos trela para isso. Pior que nós ainda temos amizade com um tipo de gente assim. Pior que nós ficamos querendo salvar uma pessoa assim. Se Cristo não salvar, meu irmão, não é você, não sou eu não. Se Cristo não mudar o coração de alguém, o caráter de alguém, não somos nós não. Você vai só se prejudicar. Foge dos vira-casaca. Sabe por quê? Vai ser traído. Vai ser traído. Olhe para esse irmão e diga assim: ainda bem que a sua casaca tem uma cor só, meu irmão. Sabe outra coisa? Olha, escândalos vão escandalizar, vão trair. Diga assim comigo: os sinais dos últimos dias são escândalos, traições. E agora? Diga, e agora? Tem o ódio também. A Bíblia está dizendo, olha, e odiarão uns aos outros. Ai, graças a Deus nós somos crentes. Aleluia! Porque o amor de Cristo habita em mim. Glória a Deus. Ódio eu não tenho. Deus me livre. Sabe o que é ódio? Sabe o que é ódio? Aversão inveterada a alguém que pode provocar uma ação de escândalo ou de traição. Mas o ódio, ele pode ser traduzido, e eu vou colocar aqui duas coisas apenas. A primeira delas, rancor. É a raiva embutida, enrustida. É um ódio secreto, profundo. Rancor. Você sabia disso? Que rancor é um ódio profundo, enrustido. Por isso, meu irmão, que rancor traz doenças malignas. E doenças malignas nós conhecemos, são os cânceres, são esses tumores, são coisas que vêm e atingem um ser humano, em que leva elas para a cova. Sabe por quê? Há um sentimento negativo profundo no seu ser contra alguém que às vezes nem sabe que aquilo existe, que esse sentimento existe. Sabe por quê?
porque é de uma pessoa e é profundo, é oculto. Às vezes, meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Não, aqui não aconteceu isso, mas lá em Americana está sendo filmado. Lembrança para vocês. Olha, quantas vezes orando por alguém se manifestava o maligno, demônios na vida de uma pessoa, e sabe o que era? Rancor, ódio. Que ninguém sabia. Um sentimento secreto. Meu irmão, se lembra que Cristo tudo vê, o Senhor tudo vê. E nós temos que nos livrar dessas coisas. Nós temos que nos livrar desses sentimentos, porque isso nos faz mal e pode nos impedir de estar com Cristo um dia. Sabe a outra coisa que o do ódio, além do rancor? Você vai dizer, olha, isso aqui não tem, talvez algumas pessoas já disseram isso a respeito de alguém. Eu tenho uma antipatia com essa pessoa. Ela não entra não, não desce. Não gosto do jeito do cabelo dele ou dela. Aí não gosto, esse cabelinho assim, não gosto. Não vai com a cara, não vou com a cara desse sujeito. Antipatia. Oposto à simpatia, ser simpatizante, ter empatia com alguém. E a Bíblia diz que nós temos que ter essa empatia com todos, comunhão. Mas quantas pessoas estão dizendo, olha, eu não vou com a cara dessa pessoa. Isso significa, tem desprazer, tem uma repulsa, que nos acusa à vista desta pessoa. É impressionante, não sei você, eu sou muito detalhista. E eu sei quando alguém não está muito empático comigo. Quando há uma certa antipatia. Agora, às vezes as pessoas olham para mim e dizem, cara, antipático. Eu sou antipático. Eu sei lá se sou. Posso até ser. Mas, meu irmão, a Bíblia nos ensina que nós temos que conhecer o coração. Nós temos que conhecer o coração das pessoas. Nós temos que conhecer a alma das pessoas. Não é o que elas representam, não é como elas se vestem, não é o jeito fechado de olhar, talvez meio ranzizo, talvez algo, mas é o coração. Coração. Às vezes nós olhamos para alguém, não vai, é aquela pessoa antipática, não faz, não fala, não cumprimenta, não vê, não sorri. Isso não é importante. O importante é o coração, fidelidade, quem ela é com Deus, a sinceridade do seu coração. Mas nós vamos desenvolvendo isto, meu irmão, isto é um sinal desse ódio. E com ódio no coração não pode estar no céu. O ódio tem que ser vencido, o rancor tem que ser vencido. Se alguém fez algo para você, meu irmão, trabalhe com Deus, fale com Deus e permita a Deus arrancar, mudar isso no teu coração, na tua vida. Porque quem se prejudica é você mesmo. Quem adoece é você mesmo. Tire isso da sua alma.
Procure a leveza do Espírito Santo. Não carregue esses sentimentos na sua alma, porque só você vai ser prejudicado com isso. E não adianta dizer assim: Senhor, mas eu só nutri isso, foi por culpa dele ou dela. O Senhor tem que entender isso. Não tem essa justificativa. Não há essa justificativa diante do Senhor. O nosso papel é limpar o nosso coração. O nosso papel é despojar-nos dessas coisas. O nosso papel, meu irmão, é ter uma ação em prol disto. Limpe o teu coração. Limpe o teu coração diante de Deus. Nos fins dos tempos acontecerá isso. Mas aí, sabe, eu aprendo que essas coisas, elas começam a surgir, sabe quando? De vez em quando, elas começam a aparecer através de uma ofensa. Uma ofensa. Uma palavra que, sei lá, foi mal colocada, uma atitude que você não gostou, não é? Alguém falou alguma coisa que você não gostou. Uma ofensa. Você se sentiu ofendido. Meu irmão, o que tem de crente ofendido hoje em dia? O crente melindroso. Qualquer coisinha, meu Deus do céu, estou ofendido. Estou ofendido porque não ligou para mim. Estou ofendido porque não falou para mim. Estou ofendido porque falou. Estou ofendido porque não olhou. Estou ofendido porque olhou. Eu estou ofendido. Crente panetone. Crente cheio de coisinha. Nós temos que mudar isto. Nós temos que crescer. E a ofensa, meu irmão, vai produzir essa antipatia, vai produzir esse rancor, que vai se tornar ódio, que vai trazer doença, vai nos fazer mal, vai nos prejudicar. Sabe? Vou colocar aqui um progresso aqui, como é o seguinte, olha. As pessoas, elas começam a atrair e a odiar quando são ofendidas. E a Bíblia diz a respeito disso. Quando as pessoas são ofendidas, meu irmão, se isso não for tratado, não for curado, se você não cuidar disso, se você não for se acertar isso, vai trair, vai odiar. Ah, mas o ofendido sou eu. Mateus diz: se você trouxe a tua adoração, teu sacrifício, tua oferta ao Senhor, analisa se você tem algo contra o irmão. Se você tem, vai lá, deixa a tua oferta, deixa o teu sacrifício, vai até o teu irmão, tenha coragem, seja homem. Vai falar com o teu irmão, vai acertar com ele. Você me ofendeu. Eu não gostei do que você fez. Vamos nos acertar aqui, porque eu quero ir para o céu. Mas nós estamos, irmãos, hipócritas, trazendo nossos sacrifícios a Deus e achando que está sendo aceitável ao Senhor. Mas o nosso coração está pesado contra o outro irmão. Deixa a tua oferta, vai se acertar com o teu irmão. E a Bíblia diz: faz isso enquanto ele está perto, andando perto de você. Isso não é por telefone, isso não é por carta, só se estiver lá do outro lado do mundo. Mas enquanto está perto, faça isso perto. Limpe o teu coração, para que você possa produzir frutos que perdurem, não frutos doentes, não frutos amargos,
Não frutos cheios de aqueles negocinhos lá. Você sabe aqueles negócios? Goiaba bichada. E nós estamos às vezes, meu irmão, nutrindo essas coisas no nosso coração, e estamos vindo diante do Senhor, achando que estamos bem, achamos que estamos sendo abençoados com isto. O espírito de ofensa abre a porta para a traição. O espírito de ofensa abre a porta para o espírito de traição. Está ofendido? Presta atenção. E comece a prestar atenção a partir de hoje disso. Olha, as pessoas ofendidas, elas são separatistas. Elas não são agregadoras. Elas são separatistas. Elas gostam de fazer grupos. Elas gostam de ter grupos ao seu domínio, a sua manipulação. Pessoas ofendidas procuram separar pessoas, porque ela não quer que aquela pessoa se dê bem, vá bem, seja feliz. Tome cuidado com isto. Hoje é um culto de ceia. Queria pregar sobre agradar a Deus, que ia ser um pouquinho melhor. Mas eu tinha que falar a respeito disso hoje. Cuidado com pessoas ofendidas, porque elas são separatistas. E facilmente elas vão se tornar suas inimigas. Pessoas ofendidas facilmente vão se tornar suas inimigas. Vão falar dos seus defeitos, das suas falhas, vão exaltar as suas fraquezas e vão tentar, como eu vou dizer aqui, denegrir a sua imagem. Cuidado com pessoas que ficam denegrindo a imagem das outras. Cuidado. Caminham para o inferno. Olha, igreja, ainda para terminar aqui, mais rápido ainda, só vou ler aqui alguns textos. Em quarto lugar, o que nos ensina aqui que temos que nos alertar, temos que tomar cuidado a respeito do seguinte: que surgirão profetas em todo lugar e enganando muitos. Haverá muitos profetas. E esses profetas aqui não são aqueles profetas Elias, não é Moisés, não é Samuel, não são esses profetas não. O profeta hoje em dia são os pregadores da palavra de Deus. Os profetas hoje são aqueles que ministram a palavra de Deus. E temos que tomar muito cuidado com isso. Olha o que a segunda carta de Pedro diz no capítulo 2, verso 1: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais induzirão encobertamente heresias destruidoras, podendo chegar até negar o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Cuidado, viu, com gente que quer ensinar mais do que aqueles que Deus colocou na tua vida para ensinar. Cuidado com professores que aparecem que não são os legítimos seus. Falsos mestres. Cuidado, não é porque tem um status, um desígnio, alguma coisa não. Cuidado. Cuidado. A segunda carta de Timóteo diz no capítulo 4, verso 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quem não suportará a sã doutrina? Os ímpios não, os que conhecem a palavra. Não suportarão ouvir, tem que mudar a vida, tem que se acertar. Olha aí, é assim, olha, tem que fazer desse jeito. Olha, está errado. Tem que conduzir de outra maneira. A sã doutrina.
E ele diz o seguinte: mas tendo grande desejo de ouvir, olha só, presta atenção nisso, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si, elegerão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. São poucos os cristãos que querem ouvir as verdades. E por não querer ouvir a verdade, elegerão para si, conforme os seus desejos, mestres, para ouvir aquilo que lhe agrada. Eu já tenho notícia dessas coisas, viu, querido? Já tenho notícia dessas coisas. Isso já acontece. Isso já acontece. Nós estamos nos últimos dias, isso já está acontecendo. Essas coisas que eu estou falando já está acontecendo. Estamos à beira da segunda volta de Cristo, do retorno de Cristo. Estamos já à beira já disso, desse acontecimento. Hebreus capítulo 5, verso 12 diz: porque devendo ser já mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Tem muita gente que está achando que já é um negócio, já tal, mas é criança, porque a atitude é de criança, maneira de viver é de criança, maneira de reagir é de criança. E está querendo comer alimentos, não é, sólidos, mas está precisando de leitinho, está precisando sentar e aprender, está precisando sentar e rever a palavra de Deus. Isso é para todos nós, é todos nós. Se você está entendendo, diga amém. É para todos nós. Meu irmão, às vezes nós estamos já, devíamos ser mestres, mas ainda somos nenéns. Judas, ele escreve lá na sua carta, no capítulo 1, no verso 8, diz: contudo, semelhantemente, também esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a doutrina e blasfemam das dignidades. Olha só, haverá falsos profetas que sonham, começam a ter sonhos, enchem muita pança e começam a ter sonhos, e que seus sonhos são melhores do que os dos outros, contaminam a sua própria carne, contaminando os outros, rejeitando toda a autoridade. Igreja, nos alertemos, Jesus está voltando. O meu trabalho é te levar para o céu, não que eu seja o teu salvador, mas te encaminhar pela palavra de Deus, o testemunho te levar ao céu. Jesus está voltando. E terminando, a multiplicação da iniquidade no meio das pessoas e do povo de Deus. Iniquidade é desigualdade, excesso, desvantagem, injustiça. E aí, meu irmão, volto no começo da mensagem. Nós estamos nos acostumando com aquilo que é errado. Aceitamos muito aquilo que está fora da palavra de Deus. Nós estamos agindo como desconhecedores, ignorantes a respeito da palavra de Deus. E agindo assim, nós abrimos porta para a iniquidade. Nós abrimos porta para aquilo que é contrário à palavra de Deus. E isso pode estar sendo impregnado na vida das pessoas rotineiramente.
está sendo rotineiro ter escândalos. Não tem problema nenhum fazer fofocas, se reunir para falar mal de irmãos. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum ter rancor, estar ofendido ou viver ofendido com alguém. Não tem problema algum seguir qualquer um. Não tem problema. A iniquidade está aí. E a única maneira dela ser podada, arrancada, é ministrando, conhecendo a palavra de Deus. Nós precisamos, irmão, fazer tudo para ir para o céu. Sabe o que eu tenho aprendido? Nós não somos obrigados a nada. Você não é obrigado a andar com ninguém, você não é obrigado a seguir ninguém, mas você tem que andar com alguém e tem que seguir alguém. E você tem que fazer as suas escolhas. E se nós não nos sentimos bem, melhor buscar outra escolha do que ir para o inferno, do que ficar praguejando, do que ficar murmurando. Jesus Cristo está às portas. O ódio está se escondendo atrás de rancores, de feridas, de ofensas. A iniquidade, ela se espalha no meio do povo de Deus, como se fosse algo natural. Mas a palavra de Deus, várias vezes, o povo de Deus sofreu por causa da iniquidade. É fazer daquilo que é errado, viver daquilo que é errado como certo, trazer o errado para a vida como se fosse o certo. Jesus está voltando e Ele quer nos levar e nos encontrar no céu. Fica esse alerta para o nosso coração, que pensemos nessas coisas, como neste filme que você deve ir ao cinema e assistir, Apocalipse. Vai chegar. Se eu estiver no avião, eu quero desaparecer, ficar só minha roupinha lá. Se eu estiver dirigindo, fica o carro aí. Se eu estiver andando, fica aí as roupas. Se eu estiver dormindo, fica tudo aí. Porque é bom estar com Deus. Vai tocar a trombeta. E há um cântico que diz assim, ó: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando,